Oi, gente, boa tarde. Eu sou o professor Paulo César, eu sou da disciplina de arte e eu estou gravando esses vídeos aqui, esse vídeo específico, sobre o exercício que nós estamos fazendo, né, enquanto nós estamos em quarentena, né, vamos dizer assim, estamos em casa, em isolamento social por causa do Covid-19, né, o vírus da pandemia. Né. No caso, o exercício que eu passei para vocês foi sobre dois livros, né, duas obras de arte, o Decamerão e a Montanha Mágica. Por quê? Porque o tema, né, o que é interessante, é que esse momento que a gente está vivendo já foi retratado várias vezes nas obras de arte. Existem obras de arte em vários períodos que falam sobre epidemias e doenças, né, como a arte representa a doença, as epidemias, como os efeitos, como os seres humanos reagem às epidemias, né, a esses surtos de doenças, né. Existem várias, né, e eu escolhi duas no caso do exercício, que era o Decamerão, escrito por Giovanni Boccaccio, e o Thomas Mann, que é a Montanha Mágica. Rapidamente explicando, porque no YouTube tem muito vídeo bom explicando essas obras, né, do Decamerão. Pode procurar no YouTube, tem muitos vídeos excelentes sobre o Decamerão e sobre a Montanha Mágica. O Decamerão, ele fala sobre o surto de peste negra na Itália, né, e como a forma como as pessoas conseguiram evitar a doença era se isolando umas das outras, né, na Itália. E aí um grupo de jovens, todo mundo se perdeu sua família, cada um desses jovens, e eles meio que se conheciam de longe, né, a prima do amigo, não sei o quê, né, eles se conheciam de vista, e aí eles todos se juntam para esperar, né, eles se isolam, né, em um palácio que estava abandonado, um castelo que estava abandonado, eles se isolam e esperam a peste passar, né, ir embora, né, acabar. E aí, enquanto isso, a forma deles poderem se entreter, eles vão se entretendo contando histórias. Essa é a forma como eles encontraram, né, para meio que sobreviver, né, porque uma epidemia, ela tem essa característica, ela não passa rápido, ela não é simples, né. Não é para tanto que eles falam que acho que durou mais de um ano a peste negra, eles falam dessa questão de durar muito tempo a peste negra, né, na Itália, e aí as pessoas tinham que... a forma como eles encontraram de passar o tempo foi contando histórias uns para os outros, né, entretendo uns aos outros, contando histórias. E a outro livro é A Montanha Mágica, que fala sobre a questão da tuberculose, né, que existe hoje em dia, né, um sanatório. O sanatório, ele é um prédio, né, assim, é um hospital barra hotel, onde as pessoas elas ficam, né, para se tratar de doenças que são tratamentos longos, né, no caso da tuberculose, né. No caso, né, esse livro é da virada do século XIX, século XX. Ele retrata esse período, né? Na verdade, é o começo do século XX, né? O período da Primeira Guerra Mundial, que esse livro ele retrata. E ele mostra como o mundo mudou muito, né? Através da imagem desses doentes. O que é interessante muito desse livro, eu escolhi ele, porque ele muda muito essa questão dessa imagem que a gente tem dos doentes, né? Das pessoas doentes. Porque eles falam assim da doença como se a pessoa doente ela tivesse assim para morrer, né? Como ela tem uma voz muito fraca, a pessoa não tem força, ela tá assim, né, caída, né? Ela não deitada, ela tá... Não, nesse sanatório que o personagem principal, né, o Hans, ele vai visitar o irmão dele, o primo dele, na verdade, Joaquim, que ele tá com tuberculose, ele vai passar 3 semanas nesse sanatório para visitar o primo dele, e ele se surpreende como os doentes não parecem doentes, né? Porque justamente eles conversam, eles fazem tudo, assim, eles agem como se normalmente, né, no dia a dia. E aí um dos médicos até fala que não existe essa noção de de pessoa saudável. Não existe pessoa saudável. Todo mundo está doente de alguma forma, tem alguma doença. Não existe essa questão de saúde, né, completa, a pessoa 100% saudável. E aí, disso, né, a partir disso, por isso que eu escolhi essas obras. Quando a gente tiver outro momento, eu falo mais sobre elas, porque o vídeo tem que ser breve, né? Nesse exercício de hoje, a gente vai ver a questão da leitura de imagens, né? Eu selecionei algumas imagens que ilustram, né, no caso eu selecionei duas, que é sobre o Decamerão. O Decamerão ele tem muitas pinturas. Essas pinturas que não são da época que o livro foi escrito, o livro foi escrito no século XIV. Então, a que nós vamos ver aqui são pinturas do século XIX, né, que era sobre esse período, né, e aí eles vão dar a interpretação deles daquela época. E bem, continuando aqui, né, a questão do nosso exercício, eu abri aqui no GIMP essa imagem, né, no caso da pintura. Vamos observar aqui a composição, né. Como eu já falei para vocês, nós temos a questão eu vou botar aqui na camada, eu estou usando o GIMP, né, o editor de imagem, porque a gente vai fazer alguns riscos em cima, né, alguns riscos assim, né.
Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Tá mais visível, não. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que tá bem. Ó, mas como eu falei pra vocês, as imagens elas são divididas nessa questão aqui, ó. Não tá exatamente, né? Certinho em cima, né? Mas para vocês terem uma noção, né? As imagens elas geralmente são divididas assim, ó, nesse contexto. Né? Nós temos a região central, que eu lembro que eu falei para vocês, né? Do primeiro ano a gente falou isso, né? Nós temos o centro geométrico, o centro perceptível, né? E a região superior direita, que é a região, essa região aqui é onde começa o movimento visual e essa região aqui é onde ele termina, né? Então nós vamos ver ó, uma sequência de figuras, vou botar essa camada aqui, ele tem uma sequência de figuras que vai ver, como se lembra, nós vamos ver que nós vamos pular de figura em figura até chegar à parte final do movimento visual. Ó. O movimento visual começa com essa árvore aqui, né? Ó, essa árvore aqui, nós temos ela. E nós vamos ter esse casal aqui, né, no começo, né, mais ao longe, né? Mais, né, ver aqui, né, nós temos a questão desse casal aqui, mais ao fundo, e mostrando né, que eles estão, todos eles estão, ó, presta atenção que todas as figuras, exceto essa, né? Estão prestando atenção no cara que está aqui no centro. Ele, ó, se você prestar atenção, ele está numa posição estratégica, né? Ele vai ficar numa posição que, ó, vai ficar esse contraponto, ó. Ele aqui, ó, essa região aqui que ele fica no final do movimento visual, e esse casal aqui fica no começo, ó. Aí fica essa comparação, ó, de quem está longe e quem está perto, isso cria uma harmonia na composição, né? A nossa olho sempre vai ficar viajando daqui para cá, né? Ele tem essa comparação, então só balança, né? Lembra disso, né? Se tem uma coisa de um lado, tem que ter outra coisa em oposição. Né? Nós temos essa grande figura aqui, nós temos ao oposto a grande figura maior, nós temos uma figura menor, sempre em comparação. Nós temos aqui esse grupo, né, de meninas aqui, né, todas elas com os olhares, exceto essa, porque aí eu digo, né, no caso, essa aqui, ela quer criar uma ideia, né, de mistério, né, assim, ó, porque ela como se fosse para mostrar que de todo mundo que está contando a história, né, nós temos uma pessoa que está distraída, né, ela fica assim, com esse elemento surpresa, né, da composição, né, ela é como se fosse um destaque, porém, note que da mesma forma, como ela está muito perto dessa região aqui, né, ó, nós temos em oposição esse cara aqui, ó. Notem que sempre é assim, ó. Se tem uma coisa de um lado, tem que ter outra coisa do outro lado. Assim, ó, aí fica assim, ó. Esse se comparando com esse e esse se comparando com esse, né? E no centro nós temos as meninazinhas aqui, ó. E elas são as ouvintes, que é para mostrar, ficou muito, né, cheio de coisa, que é para vocês verem, né? Como é. Que é o elemento principal da pintura são essas moças, né? Porque justamente cada um fica em um ponto, né? Cada um fica numa região, mas elas são o centro, né? Elas estão no meio. Elas é que são o assunto principal. E notem que elas não estão nem exatamente no centro geométrico e no centro perceptível. Né? Elas estão juntas, né? Tá aqui, ó, o centro geométrico, né? O centro perceptível. Principalmente essa moça aqui, ó. Note que ela aparenta ser a mais atenta, né? Da pintura. Aqui está mais prestando atenção diretamente para o cara, o olhar dela é direto para o cara aqui, que é para justamente criar essa ideia de a gente entender que esse cara aqui, ele é o centro das atenções, né? Ele que é o centro, porque ó, se você até ver, ele é a figura até um pouco mais em destaque, ó. Ele fica mais destacado do que o outro, né? Esse aqui, o menino que está atrás, né, ele quase não aparece, né? Também a oposição à menina que quase não aparece, para criar essa ideia de bordas, né? Como se eles fossem a moldura, esses dois. E também para criar a ideia de que esse cara é o mais destaque, também tem esse casal ao fundo. É assim que funciona a composição das imagens, né? Então notem isso, ó, o movimento visual, mas em compensação, o movimento visual começa com essa região aqui, ó. Você pode dizer que tanto que começa o movimento, tem essa árvore, na verdade são duas árvores, ó, se você prestar atenção, elas fazem um arcozinho, ó. Elas fazem como se fosse um arco, né? Mostrando o casal aqui, ó, como se fosse uma moldura dele, ó, do casal, né? E não é para tanto que aí justamente, como tem e ainda tem um outro fundo aqui, ó, aí nós temos também esse outro, que é para mostrar ainda que a imagem vai indo embora, né? Essa é a ideia. Só que a imagem ela é infinita, né? Aí nós temos, enfim, de novo, né? Nós temos o movimento visual, esse casal, né? Eles são o primeiro, né? Ou então as árvores, você pode dizer, essa região aqui, né? Aí daí nós vamos, né?
nós temos a menina, que aí faz oposição com esse cara, e aí a gente volta para essa figura central, né? Tem um grupo das meninas, o cara, e aí note que o movimento dele, ó, percebe que é como se a imagem ela quisesse fazer isso aqui, ó. Ela sempre vai assim, ó, é como se o pintor ele tiver, a posição que ele coloca as figuras é para ir guiando o seu pensamento, o seu olhar, na verdade. Você ir notando, ó, né, indo para um lado para o outro. Isso que é o movimento visual, essa trajetória aqui, ó, como se fosse um movimento visual. Ele faz isso aqui, ó. Notem que começou nessa região e terminou nessa. Aí você pode até dizer, ah, professor, mas, né, por exemplo, eu posso dizer que também ainda, ó, esse elemento aqui, ele que termina o movimento visual? Sim e não, né? Eu diria que não. Mas, porque geralmente é mal. Nós temos o tapete, né? Aqui o tapete, a figura do tapete, que o cara está sentado em cima, ele é o que representa o fim do movimento visual. É ele, né? Então, por isso que a gente vê, ó, nós temos essa trajetória aqui em zigue-zague, né? Tá vendo? Aqui, ó. Essa trajetória aqui em zigue-zague. Mas notem também o centro, né? Aqui nós temos as meninas, que é para dizer justamente que o tema principal dessa pintura é falar dessas meninas conversando com esse cara, né? Ou melhor, o cara falando, sim, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas na pintura clássica, na Idade Média, tá, tudo desde a Idade Média, isso é uma tradição, sempre que uma pessoa está com o braço assim, é porque ela está falando alguma coisa, é indicar o gesto que ela está dizendo algo, né? Ela está falando, como se ela estivesse gesticulando enquanto ela fala. Né? E no caso também, os instrumentos musicais é muito interessante, porque é para dar esse tom de leveza, né? De que eles estão se divertindo, né? Apesar, né, que naquela época, né, na Itália, esses instrumentos musicais eles têm essa ideia de serem tocados em festa, né? Bem, como eu vinha falando, essa composição, ela cria esse efeito de, como é que eu posso dizer, esse efeito de acolhimento, porque assim, existe se você notar, os jovens em volta dessa pintura, eles estão meio que, eles estão em volta, é como se fosse um círculo que eles fazem entre eles, né? Que é para mostrar justamente que eles criaram esse microcosmo para poder se proteger, porque o mundo lá fora está um grande caos, né? E aí dentro desse mundo em que eles estão, esses jovens, eles estão meio que reunidos com uma forma de tentar sobreviver, né? De viver juntos, não enlouquecer, né? De não enlouquecer, né? De não pirar, né, com essa situação toda. Então você vê que eles meio que estão cuidando uns aos outros. Apesar que, obviamente, aquela menina está distraída, tem o casal lá atrás, né, não necessariamente todos estão prestando atenção, mas todos estão, têm noção, né, eles estão juntos, eles estão criando esse clima de acolhimento, né, para que o formato desse é como se fosse arcos, né, um formato meio circular, assim, né, então ele cria esse efeito, né, de acolhimento, né. Bem, era isso. Acho que não tem mais. Eu ia perguntar dúvidas, né? Mas enfim, qualquer coisa, eu espero que vocês gostem com relação ao trabalho, espero que vocês se divirtam, né? Aprendam bastante, né, sobre essas obras. E eu, né, espero vê-los em breve aqui nas aulas novamente, certo? Tchau!